Parte 2. Minha sogra sugeriu que meu marido começasse a procurar uma nova esposa enquanto eu estava em coma. Chamei uma enfermeira e perguntei se na loja de presentes vendiam armas de fogo, porque naquele momento eu tinha uma sogra na mira e precisava de uma. Ela apenas levou na brincadeira e me disse que às vezes a sogra dela também conseguia provocar isso nela, mas eu não estava brincando. Fiz meu marido ler aquele e-mail também e depois contei tudo o que eu tinha dito a ela por telefone. Ainda não posso sair daqui, estou na cama do hospital, mas quando eu sair, a temporada de caça às sogras começará. Só estou escrevendo isso para tentar me acalmar, porque apesar de tudo que estão me dando para me sedar e para a dor, acho que poderia lutar cabeça com um rinoceronte agora mesmo e desmaiá-lo com um único golpe. Atualização. Não se preocupem, não pretendo acabar com a minha sogra. Não, pelo menos até encontrar uma forma de sair impune. É uma desgraça que não exista um sub sobre como fazer sogras desaparecerem, onde as pessoas compartilhem dicas e o FBI seja banido. Por enquanto, vamos eliminá-la de nossas vidas no sentido mais brando da palavra. Ela é desprezível, para não dizer outra coisa, e não queremos ter nada com uma pessoa assim. Meu marido já havia tomado essa decisão quando tudo aconteceu, e o resto da família dele também não está nada feliz com o que ela fez. Então não somos os únicos que querem mantê-la longe, embora pelo que sei, a única pessoa com pensamentos de mudar o plano astral dela seja eu. Recentemente, quando meu marido e sua família estavam todos reunidos, eu disse a eles que estava realmente feliz por eles também terem decidido me defender. Tenho certeza de que não deve ter sido fácil para eles, porque ela é um parente direto e eu sou apenas a esposa dele, é enfrentar um dos seus. Mas desta vez meu sogro, o irmão mais velho do meu marido e sua irmã, todos eles decidiram tomar uma posição contra ela. Eles não vão cortá-la para sempre, só querem que ela se desculpe sinceramente comigo, mas ela se recusou, talvez ela sinta o medo de estar em um quarto comigo. Ela disse que só disse tudo aquilo ao meu marido por um senso de dever e praticidade e que não vai se desculpar por isso. Afirma que é ridículo que eles esperem que ela se desculpe por algo que toda mãe faria, cuidar de seu filho, mas eu sei que no fundo ela deve estar morrendo de medo. Sendo sincera, eu aproveitaria a oportunidade de que estou fraca, o que de pior eu poderia fazer com ela em um hospital. Não é como se eu estivesse aqui pensando em cenários possíveis onde depois que ela cair no chão, eu me jogo sobre ela e bato sua cabeça. Não, de forma alguma. Sou uma pessoa dócil, com grandes quantidades de coisas no sangue e até com sentimentos de amor e paz. Portanto, em suma, ela não quer se desculpar. Não sei o que o resto da família fará a longo prazo, mas meu marido e eu tomamos uma decisão, e quer ela se desculpe ou não, manteremos a decisão que tomamos. Atualização 2, passaram-se alguns meses desde a minha última atualização e finalmente estou em casa, ainda fraca, trabalhando na minha recuperação. Nestes últimos meses não tive absolutamente nenhum contato com a minha sogra, mas o resto da família não deixou que isso me afetasse. O meu sogro e os irmãos do meu marido continuaram a vir jantar às vezes para ver como eu estava e me trataram como fazem normalmente, sem mencionar nada sobre a minha sogra porque não querem me incomodar, e eu também não pergunto por ela porque sinceramente não me importo. De qualquer forma, recentemente a família se reuniu para o aniversário do meu marido. Fomos nós, a família dele e também os meus pais. Não tenho irmãos e ele queria que fosse algo simples, então foram apenas as nossas famílias. E naturalmente desta vez os meus pais notaram a ausência evidente da minha sogra no jantar, estiveram a me perguntar por que ela não tinha vindo me visitar ou por que não tínhamos contato com ela. E eu disse que tínhamos tido um conflito, mas não expliquei nada e eles também não insistiram. Já sabem da minha relação com ela, então devem ter suposto que tivemos uma discussão, mas desta vez no jantar, suponho que já não conseguiram conter mais a curiosidade e acabaram por perguntar por que exatamente a minha sogra estava ausente das nossas vidas há tanto tempo. Então finalmente depois de muito desconforto, o meu marido e eu decidimos contar aos meus pais. Eu disse que a razão pela qual tínhamos mantido esta informação longe deles até agora era porque a minha família é bem, como eu, de pegar em armas. Eles sabiam que ela e eu não nos dávamos bem, mas ouvir alguém dizer aquelas coisas sobre a sua própria filha, não acho que eles teriam levado na boa, e eu não queria mais drama. Eles ficaram mais do que furiosos naturalmente, e me disseram que eu tinha feito o correto ao não lhes contar, porque provavelmente agora estariam a fazer taxidermia com a minha sogra. O meu sogro e os irmãos do meu marido também se desculparam, embora não fosse culpa deles. Tivemos que lhes dizer que estava tudo bem e que o meu pai não falava sério, que era apenas parte do seu humor. Uma pequena mentira piedosa para que a parte da família do meu marido não enlouquecesse se a minha sogra demorasse mais no supermercado. Também finalmente mencionaram o que a minha sogra tinha andado a fazer durante estes meses, o que eu não sabia, mas foi interessante descobrir. Aparentemente, depois de brigar com a sua própria família, ela estava obviamente muito chateada. Então decidiu dar um tempo de todos e foi ficar com o irmão dela durante algumas semanas. Provavelmente esperava que todos percebessem os seus erros e se desculpassem com ela por a tratarem mal ou algo do gênero, que a chamassem para voltar. Mas isso não aconteceu porque todos sabiam que a culpa era dela. Ninguém ia sentir pena dela dada a situação, já que ela mesma a tinha criado. Eventualmente algumas semanas se transformaram em alguns meses, e embora no início ela tenha tentado manter contato com a sua família através de mensagens, chamadas telefônicas e e-mails, nas últimas semanas não houve nada além de silêncio. Naturalmente o meu sogro ficou um pouco curioso e esteve a ponto de ligar para o seu cunhado, o irmão da minha sogra, para perguntar o que estava acontecendo, mas sabia que era exatamente isso que a minha sogra esperava, então não fez. Eventualmente o irmão dela acabou por ligar ao meu sogro, dizendo que ela estava
muito decepcionada por ninguém se ter dado ao trabalho de a contatar nos últimos meses. Ninguém tinha ido visitá-la e ninguém lhe tinha pedido para voltar para que todos pudessem resolver as coisas com ela. Agora ela tinha começado a sentir que talvez o resto da família não se importasse com ela e só se importasse comigo e com os meus sentimentos. O irmão dela disse que devido a tudo isso ela tinha decidido ir embora. Não ia pedir o divórcio nem nada, mas ele estava ajudando ela a encontrar um apartamento um pouco afastado de todos, e nem ia dizer onde morava para que não a pudessem encontrar, porque queria ficar sozinha. Agora, no início foi a decisão dela deixá-los em paz, agora ela estava escolhendo se manter afastada deles, e aparentemente tinha dito ao irmão para transmitir a mensagem de que nunca mais queria ver nenhuma daquelas pessoas da sua família, porque claramente não se importavam com ela de todo. Quando a família do meu marido me contou tudo isto, literalmente me custou tudo o que tinha para não rir e acabar em coma de novo, porque era tão óbvio que ela só estava a ser dramática por atenção, só queria que as pessoas simpatizassem com ela, queria se apresentar como uma vítima, embora tenha sido ela quem disse coisas tão horríveis sobre mim. De qualquer forma, por agora, todos concordaram que até que ela recupere a sanidade e volte por conta própria, ninguém entrará em contato com ela. Sabemos que ela espera que as pessoas lhe peçam para voltar, mas ninguém está interessado em fazê-lo e ela vai envelhecer à espera. Depois que todos foram embora, no entanto, tive uma conversa com o meu marido, e ele me disse que na verdade estava bastante chateado com toda a situação em relação à sua mãe. Atualização 3. Já se passaram 2 anos desde a minha última atualização e me recuperei muito bem. É claro que as coisas nunca voltarão a ser como eram antes, mas estou bem. Recuperei minha mobilidade, mas não dirijo mais. O mais importante é que se eu quiser sair para caçar, posso fazer isso tranquilamente. É um pouco complicado, eu sei, mas simplesmente é demais para mim dirigir agora, depois do que aconteceu. Por enquanto pego táxis ou transporte público, ou meu marido me leva, eu mesma não pego no volante. Ainda não estou pronta emocionalmente para isso. Deixando isso de lado, as coisas com a minha família e com a família do meu marido também estão indo muito bem, assim como antes. Nos últimos 2 anos, não houve nenhuma tentativa da minha sogra de entrar em contato com sua própria família. E a essa altura todos já se acostumaram com o fato de que ela não quer ter nada a ver com eles. Acho que ela seguiu em frente com a vida dela. Meu sogro está planejando pedir o divórcio porque a essa altura não faz mais sentido continuar casado com ela. Isso me fez lembrar desta publicação e me fez querer escrever sobre isso. Durante esse tempo ele apenas seguiu com a vida dele, mas agora disse que é hora de oficializar tudo já que a esposa se foi. Ele também disse que não será difícil pois ela abandonou a casa que eles compartilhavam, o que facilita muito a papelada. É engraçado que ela tenha feito isso pensando que nós correríamos para procurá-la, mas até o momento não sabemos se alguém da família imediata do meu marido teve contato direto com a minha sogra. Sabemos que meu sogro não teve, e não perguntamos para os irmãos dele, mas basicamente acreditamos na mesma coisa. Atualização 4. Quero encerrar minha história dizendo que meu sogro conseguiu se divorciar da minha sogra e que isso chegou ao fim. Minha sogra entrou em contato com meu sogro durante o divórcio, criticando ele por não ter feito nada por ela, mas meu sogro não se importou em responder ou algo assim. Ele não seria mais o marido dela, então não queria perder tempo. O bom para meu sogro é que como ela foi embora e o abandonou, não pôde reivindicar nenhum de seus bens, nem pedir que as coisas fossem divididas em 50%. Por isso meu sogro ficou com a casa da família e suas economias, enquanto minha sogra ficou com as economias dela, que é o que ela levou quando foi morar perto do irmão. Há mais tecnicalidade sobre esse divórcio, mas o importante é saber disso. Sogrinha má fora de nossas vidas ao abandonar meu sogro. Não posso mentir pois os apreciou muito. Eu já tinha me acostumado com a ideia de como seria minha casa de veraneio e do troféu que penduraria sobre a lareira. Teria valido a pena passar algumas décadas na prisão por aquele troféu? Não acho, mas teria ficado tão bonito. Até no Natal poderíamos ter colocado luzes na cabeça da minha sogra e teria parecido tão aconchegante, tão natalino. Eu poderia beber meu chocolate quente e lembrar de quando ela tentou encontrar uma esposa para meu marido enquanto ele estava em coma. Mas meu marido me disse que precisa de mim aqui ao lado dele e que é para eu comprar outra coisa para pendurar no dia em que conseguirmos uma casa de veraneio. Bom, isso terá que ser suficiente. Além disso, com minha sogra não estando por perto, acho que esses meus pensamentos estão em 30% em comparação com como eu me sentia quando descobri tudo. Posso viver com isso.